Como é que a gente pode, Renata, e por que a gente pode fazer essas reabilitações com grandes aumentos? Nós acreditamos muito no poder do restabelecimento da DVO, tanto para questões funcionais quanto estéticas, não é isso, Renata? Exatamente. E como que a gente pode ter a confiança em realizar essas reabilitações grandes, com grandes aumentos, com grandes volumes de resina composta, e a gente ficar tranquilo que isso vai durar e vai... O que você me diz? Quais são os fatores importantes que nos levam a acreditar nisso, além do sucesso dos casos? Então, assim, vamos dizer assim, que se eu nunca tivesse nenhum caso feito, Certo. só pelo meu conhecimento, você estudou, sentou, exatamente, estudou e leu. Vai. O porquê que eu acho que, primeiro... Não, né? Eu tenho certeza que vai. Assim, primeiramente, pela questão do respeito às questões oclusais, né? Então, você respeitando os guias de desoclusão, você respeitando o contato incêntrica, a ausência de interferências, não só na questão para chegar numa MH, né? Ou durante os movimentos. Então, isso é uma das principais coisas. A outra coisa que tem é a alteração muscular, né, no tônus muscular que a gente consegue com o aumento de DVO. Então, quando a gente recupera, por que a gente fala em recuperar e não simplesmente aumentar? Tá, teoricamente a gente está aumentando, né? Mas por que a gente fala em recuperar? Porque quando a gente fala essa palavra recuperar, a gente não está querendo falar simplesmente da dimensão. A gente está querendo falar do sistema dogmático como um todo, tá? É um trava-língua para mim. Então a gente está querendo devolver o tônus da musculatura e melhorar a questão dessa função muscular e também dos ligamentos, porque numa dimensão alterada você vai ter uma sobrecarga desses componentes. Porque a gente tem que lembrar sempre que dentro de todo o sistema, o que é ativo é o quê? É o músculo. É o músculo que trabalha. E o ligamento é quem toma pancada. Então, se a gente não trabalhar isso, se a gente não consertar isso, a tendência é que você tenha problemas depois na continuidade do seu tratamento. Para quem ainda não viu alguns dos casos que a gente realiza, e isso é tudo fundamentado cientificamente, vocês vão ver que nós realizamos tratamentos reabilitadores em resina composta sobre dentes extremamente desgastados. Quando o paciente perdeu essa altura e está com aquele desgaste, a musculatura dele está extremamente forte, está fora do tônus. Geralmente o paciente fala assim, eu tenho a mordida forte. Tem a mordida forte. Ele fala que tem a mordida forte. Então, teoricamente, nós vamos deixar essa mordida mais fraca, recuperando essa DVO, porque a gente devolve o tônus e aí essa musculatura vai trabalhar suavemente, vai trabalhar num tônus adequado. E isso não vai forçar a nossa reabilitação. Então, se você fizer uma reabilitação em resina composta, em que você não recupera essa DVO, que você mantenha ele com aquele tônus alterado, pode ser que ela não dure como duraria. Então, você saber descobrir qual é essa DVO ideal para esse paciente é um passo fundamental para você fazer as grandes reabilitações. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente faz todo dia, é que a gente sabe fazer um restabelecimento de DVO, por isso a gente fica muito tranquilo. Então, acompanha aí os vídeos que a gente está mostrando e vai acompanhando o nosso canal e vai estudando e também nos perguntem, porque esse restabelecimento da DVO, ele é fundamental para a longevidade dessa reabilitação. É isso que faz com que a resina se torne inabalável. Uma das questões, eu acho, que cria muita resistência em relação a você alterar essa dimensão vertical do paciente, né? Ou seja, alterar ou alterar realmente aquilo que necessita. Porque muitas vezes a gente vê pessoas alterando, mas pessoas que alteram, tipo, chega lá e fala assim, quanto que eu vou aumentar essa DVO? Eu vou aumentar o suficiente para poder criar uma desoclusão posterior ali, né? Ou eu vou fazer no primeiro contato prematuro. Às vezes a pessoa pode até acertar, mas isso não tem não teve nenhum embasamento para poder chegar nisso. Foi um achismo. Por que a gente tem segurança no nosso protocolo? Porque assim, porque esse medo ele é justificado pelo quê? Porque se você aumentar essa DVO além do ideal do paciente, ele vai ser tão prejudicial quanto ele perdido, né? Então, isso é uma coisa que... Não, e esses são os medos.
Agora, por que a gente tem segurança que a gente consegue fazer isso? O que a gente utiliza de referências e tudo mais para poder acertar essa dimensão? E está dentro do próprio paciente, né? A própria musculatura do paciente. Então, cada paciente tem uma indicação e tem uma necessidade. Existem alguns fatores, às vezes tem alguns fatores limitadores dessa recuperação da DVO. Então, aí, por exemplo, um paciente classe 2, em que quando ele já tem um overjet... Vamos fazer assim, mais pra cá. Então, vamos lá, é o seguinte. Então, a mandíbula, ela não abre assim, ela abre assim, certo? Quando eu faço um aumento dessa DVO, essa mandíbula vai indo pra trás e eu vou aumentando o overjet. Se eu tenho um paciente classe 2 que já tem um overjet acentuado, que incisivos não tocam, isso tende a piorar. Então, aí nós ficamos, às vezes, limitados porque nós queremos toques incisivos. Isso ou tudo a gente vai ter que entrar, às vezes, com uma cirurgia ortognática. Né? Isso mesmo, aí já tem uma indicação de uma cirurgia ortognática. Mas, na maioria das vezes, a limitação que nós temos é em relação ao toque dos incisivos. E não é uma limitação muscular. Não é uma alimentação muscular. E quando, como você comentou, se eu errar a DVO para mais, o paciente não vai suportar. Nunca aconteceu. Mas a gente já recebeu pacientes com essa alteração, com essa DVO errada para mais. Para menos, ele já está habituado. E você o que vai fazer é que vai forçar as suas restaurações. Ele vai continuar. Ele vai continuar. E daí e a chance de quebrar é muito grande. E até é interessante essa reabilitação sempre acontecer primeiro em resina, para depois a migração para cerâmica, para caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo para você confirmar o seu diagnóstico ali na nova dimensão, né, esse período que o paciente vai passar com a resina. Porque caso o paciente tenha dificuldade e tal, daí você vai ver, diminui. Tá, mas quando se a gente errasse numa DVO, a gente erra para menos. Por quê? Porque geralmente porque o paciente começa a utilizar essa nova DVO, há um relaxamento dessa musculatura e de repente o dente que estava aparecendo deixa de aparecer. As referências que a gente usa, as nossas referências para poder encontrar essa DVO correta do paciente, ela é a própria musculatura dele, né? A exposição dos dentes durante o sorriso. Quem vai utilizar, quem vai ajudar a gente é o lábio e a musculatura. É a partir disso que a gente vai trabalhar. E a gente vê que, num certo momento, a gente conseguiu devolver tudo, mas de acordo com essa musculatura vai recuperando esse tônus dela, a gente vai vendo que a gente vai perdendo novamente. Daí a gente vê a nova necessidade de fazer acréscimos. Às vezes não é nem só a questão da DVO, às vezes pode ser um volume e tal, mas geralmente a DVO está envolvido também. Então, não era mentira. O planejamento estético, quando você vai fazer um restabelecimento da DVO, esse planejamento ele é dinâmico, ele é vivo. Então, se você faz as fotografias iniciais dentro da DVO inicial do paciente, cabe um tamanho de dente, o incisivo vai ter um tamanho dentro desse planejamento. Quando você define qual a DVO dele, você vai ter que repetir essas fotografias, porque aquele dente que você fez, vai ficar muito pequeno, aquilo que você planejou. Isso. A musculatura é dinâmica, ela sempre vai responder. Isso. E hoje nós temos uma tendência, hoje não, né? Existe uma tendência da gente perder essa altura do terço inferior e o nosso sorriso começa a ficar muito horizontal. Você mostra muito pouco no sentido vertical e ele fica muito longo no sentido horizontal. Quando você faz essa alteração da DVO, essa recuperação da DVO, você amplia a janela orofacial, então você tem uma área maior para mostrar esses dentes. E aí cabe mais dente, tanto superior como inferior. Então, assim, quando você fala de pacientes que têm desgastes, né, perda de alimento e tal, é muito fácil em falar em recuperação de DVO. Mas a gente tem que ficar atento a algumas situações onde o paciente não parece ter a perda, mas ele tem. Porque parece que uma DVO alterada, ela só existe no paciente que desgastou o dente. Mas se você parar para pensar, existe problemas de crescimento, existem questões genéticas também, na questão de tamanho de dente, tamanho de arcada, tem vários tipos de situações que podem interferir no desenvolvimento dessa arcada do paciente e acabar gerando um paciente que não está com a DVO ideal. Né, tem um caso que está até postado, né, que mostra ali tem caso vídeo mostrando isso muito claro, mostrando isso muito claro, mas tem vários pacientes que a gente atende que, por exemplo, assim, não tem desgaste geral nos dentes,
não aparenta ter essa perda, mas na hora que você começa a investigar... Se você olhar o paciente com abre-bocas, sim, você diz que está tudo lindo e que maravilhoso. Tá tudo lindo. Mas quando você vê falta suporte para os lábios, comissura, falta altura, marcado, não mostra dente, então o que envelhece muito. Na maioria das vezes, esse paciente tem um perfil côncavo. Então, essa região fica sempre uma região precisando... faltando preenchimento. Isso mesmo. A questão é, aonde que falta esse preenchimento? Geralmente ele é interno e não externo. Isso, que vai dar o suporte para esses lábios. Nós vamos fazer essa alteração dando volume e altura. Então, nós temos um princípio que a gente utiliza em que tudo vai ser baseado, fora a biologia, que eu tô falando de cárie, tratamento endodôntico, essas coisas, mas o restante vai ser baseado no tamanho e posição ideal desses dentes. A posição espacial. Isso mesmo, que a gente chama de TOPS Vision. Então, se nós tivermos o tamanho ideal desses dentes, na posição ideal, esse dente vai ser bonito e vai funcionar. Então, eu acredito que a gente consegue fazer uma boca funcionar adequadamente dentro dos princípios oclusais, se nós encontrarmos tamanho e posição ideais. Então, e mesmo que a gente tenha alguma situação adversa, nem que a gente tenha que utilizar um recurso de ilusão de ótica para o dente parecer um pouquinho maior, um pouquinho menor, a gente vai conseguir esse resultado estético e funcional. Então, o desafio é descobrir para aquele paciente qual é o segredo. Mas que a gente vai conseguir, a gente vai. A gente não é nós dois, é a gente. É a gente. É a gente. A gente generaliza, a gente coloca sempre vocês no meio do bar. É isso mesmo, Tamo junto.